Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho aí hoje sobre a coragem, né? E para começar, né, esse episódio, eu gostaria, né, de destacar que basicamente há dois tipos de coragem, né? A boa, que é aquela coragem racional, né? E a ruim, que seria justamente aquela coragem irracional, né? Eu diria que uma coragem é racional quando uma pessoa ela não avalia bem, né, os riscos que um determinado ato pode ter como consequência, né? Então, por exemplo, né, você poderia dizer, por exemplo, que uma pessoa pula de bungee jump ou que até mesmo enfrenta, né, uma outra facção criminosa melhor armada e mais numerosa seria uma coragem racional, né? E até mesmo o atravessar uma rua, né, sem olhar se está vindo um carro, pode ser fruto, né, de uma coragem irracional. Nesse sentido, né, eu gostaria de dizer, né, que abrir um parênteses para dizer que sua vida, né, é o que existe de mais precioso, é o bem mais precioso que você dispõe, né, no momento, né. E eu vou te dar só um exemplo, né, para você botar esse assunto em perspectiva, né. Então, pense agora que você tem 10 milhões nas mãos, né? E agora, de alguma forma, você sabe que se você manter esse dinheiro com você, você não vai acordar no dia seguinte, né? Se você não se desfizer desse dinheiro, você não vai acordar no dia seguinte, né? Então, qual que seria a escolha lógica, né? Então, nesse sentido, eu acho que você acaba de descobrir, né? Uma coisa que é mais valiosa que dinheiro, quer você acredite em vida após a morte ou não, né? Se você achar que morreu, acabou, né? A cada dia de vida, né, é mais uma oportunidade para você realizar seus sonhos, né? Já se você acreditar, né, em vida após a morte, também você vai entender que cada dia da sua vida é meio que um presente divino, né, para você tentar fazer as coisas certas e aprender coisas novas, né? E também você sabe que quando você morre, né, você não vai levar nada de material quando você morrer, só as suas recordações e o seu aprendizado, né? Agora, vamos parar um pouquinho e pensar, né? Por exemplo, no caso de um homem-bomba, né? Que se mata lá em nome de Allah, né? Isso poderia, né? De alguma forma ser considerado corajoso, né? Mas também um ato covarde, né? Eu diria corajoso, eu diria porque a pessoa, né? Para estar disposta a dar sua própria vida, né? Para matar ou ferir supostos infiéis, né? Mas é também covarde, né? Porque tira a vida de pessoas que muitas vezes são só pessoas vivendo suas vidas, né? Sem prejudicar ninguém, né? Só porque pessoas acreditam em outras coisas, seria basicamente uma covardia matar essas pessoas. E também, de forma ainda mais covarde, né? No caso do alvo, né? De menores, né? Que basicamente meio que herdam, né? A religião dos pais e que poderiam no futuro, né? Até acreditar em coisas diferentes, né? E eu gostaria de falar comentar uma outra experiência pessoal, né, com relação à falta de coragem, né. Eu gostaria de dizer, né, que até meus 19 anos, mais ou menos, eu era extremamente covarde, né, no sentido de não enfrentar as coisas que eu tinha medo, né. E eu diria que, por desconhecer basicamente o mecanismo biológico, né, do medo, que é a reação que na psicologia se chama de luta ou fuga, era basicamente, né, como tentar enfrentar, né, um gigante invisível, né, porque eu não sabia como acontecia, então não tinha recursos, né, de como lidar com o processo em si, né. E eu diria que para uma pessoa que não conhece racionalmente, né, como a nossa fisiologia funciona, né, a fisiologia do medo, ela não tem condições, né, de agir de forma consciente no sentido da coragem, né. E também, né, eu gostaria também de compartilhar uma experiência concreta, né. Eu fui forçado a um determinado momento, né, lá na juventude, de estar num palco, né. E eu passei a maior vergonha, né, em frente a toda a sala, porque eu não conseguia lembrar, né, as falas que estavam no roteiro, né, no script da peça. Deu branco e aí eu fiquei lá parado, morto de vergonha, olhando para todo o resto dos colegas, né? Essa foi uma das maiores vergonhas, né, que eu já passei na minha vida, né? E nessa época eu não tinha consciência justamente dessa questão, né, da reação de luta ou fuga, né? Talvez se eu tivesse tido, né, acesso
essa informação mais cedo, né, talvez eu tivesse aproveitado melhor a minha juventude, né. Fica aí a dica, né, se você quiser superar medos, né, conheça aí acerca da reação de luta ou fuga. Em inglês seria fight or flight, né, que é de luta ou fuga. Se você ler isso e entender esse princípio, provavelmente você vai querer, né, optar pela coragem, porque a luta, a fuga, normalmente ela perpetua o medo na pessoa, né? E quando a pessoa luta, né, contra o medo, basicamente aquele medo vai arrefecendo, né? E gostaria de compartilhar, né, uma experiência mais ligada à questão do paradigma consciencial, da Conscienciologia, do Valdo Vieira, uma experiência de projeção consciente, né, em que espíritos meio que mudavam de formas, né, para a forma de monstros, né. Na época eu era mais principiante do que hoje e eu ficava com medo, né, daquelas formas, né. Só com o tempo, né, o processo foi meio que se assentando, né. O próprio Valdo Vieira chama, né, essas experiências ruins, né, que a gente tem como uma espécie de mitridização, né. A mitridização é uma analogia, né, um conceito análogo que diz respeito a pessoa tomar, né, uma dose pequena de veneno e com isso ela vai aumentando a dose e ao fazer isso, né, se uma pessoa receber, né, uma dose mortal de veneno, isso pode fazer com que a pessoa viva, né. E eram assim, por exemplo, que os faraós antigamente supostamente sobreviviam, né? Tinham poderes supostamente sobrenaturais com relação a suportar venenos, né? E com essas experiências, né, do projetor consciente, experiências ruins, né, incluindo as experiências que despertam medo, pode ser uma forma, né, de como a espiritualidade ela está te ajudando a te preparar melhor para todo tipo de situação, né, que pode ocorrer na sua existência, né? E eu diria que não tenha dúvida, né, que a prática da projeção consciente vai te dar alguma coragem, né, como algo que você nunca viu nesse mundo, né? Só pela questão, né, de superar a questão do medo da morte, eu diria que o esforço da projeção consciente vale todo esse empenho, né? E eu diria também que o projetor ele vai experimentar todo o tipo de situação fora do corpo, né? Desde uma experiência de queda livre, facadas, tiros, formas de monstros, experiências sexuais bizarras e até experiências vexaminosas, né? O próprio Saulo Calderon fala dele pegando nos peitos da amparadora, né? Então, são coisas que depois que a gente acorda, a gente sente vergonha daquilo, né? São as experiências vexaminosas. Mas também não é só coisa ruim, né? Você tem também experiências muito boas, né? Extraordinárias, muito positivas, como, por exemplo, né, o voo, né, do próprio espírito para qualquer lugar desejado, né? E o Valdo Vieira ele chama isso da decolagem do psicossoma, né? E eu diria, é uma experiência incrível, né? Uma experiência de muita liberdade, uma sensação incrível, né? Em comparação com a experiência que a gente vive aqui no dia a dia, no peso do próprio corpo, né? E eu gostaria de dar destaque também à questão, né, da coragem da pessoa começar a escrever, né? A coragem de dar a cara a tapa, né? Se forçando a publicar obras imperfeitas, né? Nesse sentido, eu diria, né, que a escrita, né, é uma coisa que só vai se aperfeiçoando quando a pessoa vai praticando, né, essa questão da escrita, né? E a sua primeira obra provavelmente vai ter menor qualidade, né, do que as obras suas, né, depois de 20 anos de experiências aí por baixo na vida, né? E a coragem de começar de algum lugar e de alguma forma conseguir bancar isso, né? E melhorar com o tempo e isso é algo que eu considero, né, de elevado valor a qualquer pessoa que esteja interessada, né, na questão da Conscienciologia, né? Na Conscienciologia, como proposta por Valdo Vieira, né, a ideia de que um dos possíveis propósitos de uma vida, né, são as gestações conscienciais, os GESCONs, com base na TARES, né, a tarefa do esclarecimento, né? Nesse sentido, eu diria que o esclarecimento ele seria basicamente você ajudar de alguma forma, né, outras pessoas a realizarem suas próprias reformas íntimas, né? Ou como o Valdo Vieira chamou, né, de reciclagens intraconscienciais,
que entra para dentro consciencial da própria consciência, né? E eu diria, né, que nesse sentido, né, a coragem de expor publicamente assuntos tão sensíveis, né, pessoais e caros, né, eu diria que é fundamental do ponto de vista da pessoa que tem como objetivo, né, as gestações conscienciais, né. Eu diria que o material bruto, né, todos nós já temos, né, que é nossa própria consciência imperfeita, né. Mas com as autopesquisas, né, a gente pode chegar à reforma íntima, e com a reforma íntima é possível ajudar outras pessoas, né, em situação similar à sua, e ao fazer isso, né, o objetivo daquilo que é a TARES, né, é atingido, né. Então é basicamente esse aí o caminho, é a pessoa se esclarecer, se pesquisar, reciclar a própria condição e escrever para ajudar outras pessoas ou fazer algum outro tipo de trabalho de conscientização. E a partir daí você consegue ajudar outras pessoas também a fazerem as suas reformas íntimas, né? Então, eu gostaria de finalizar, né, esse episódio, né, recomendando um livro do professor Luciano Vicenzi, né, que chama Coragem para Evoluir, né? E gostaria também da nossa recomendação clássica na arte, né? Gostaria de reedicar o filme Doutor Estranho, né? Nesse filme, basicamente ele mostra o Doutor Estranho, né? Após ser retirado do corpo por uma mestra, né? Em que tudo vai aparecendo muito rápido, né? E tudo vai se transformando. E o Doutor Estranho meio que se sente com medo, né, daquela realidade. E gostaria que você só fizesse um exercício, né, de se colocar como seria para você, né, experimentar essas coisas abordadas lá no filme do Doutor Estranho. Se você experimentasse aquilo com uma lucidez similar do modo quando você está acordado, né? O que você acharia, né, dessa experiência, né? Eu gostaria também de indicar o filme O Sexto Sentido, né, com Bruce Willis, que mostra basicamente a história, né, de um menino sensitivo que tinha visões que despertavam nele um grande medo, né? Eu diria também que um candidato a projetor consciente também é preciso a pessoa aprender, né, a lidar com esse tipo de situação, né, sem se chocar ou ter medo, né. E gostaria também de indicar um outro filme, esse sobre preconceito, né, Estrelas Além do Tempo, de 2016, contando as histórias, né, de cientistas negros da NASA que enfrentaram o processo de preconceito, né, que existia na sociedade americana lá na época, né. Então, é isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Se você curtiu, dá o seu like, ajuda a gente pra caramba. Se você quiser comentar, comenta alguma coisa aí embaixo. Se você quiser ajudar a gente, compartilha. E um grande abraço. Tchau, tchau.